Boa noite, pessoal. Tem gente chegando aí na sala. Muito bom, muito bom. Já já a gente começa. E esse Zoom funciona muito bem mesmo, né? Melhor do que as outras transmissões, que a gente tem a segurança de que está funcionando. Bom, respeitando todos aqueles que chegaram no horário, eu acredito que todos que estão aqui chegaram no horário e a gente já pode começar. E quem não chegou ainda, a gente vai incluindo e vai dando uma recapitulada. Mas é isso. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder falar a vocês e por estarem nessa aula. É a segunda aula da Maratona Vinho na Prática. Eu sou o Sérgio, da Casadei Vinho, e hoje nós vamos falar sobre espumantes, que é um vinho delicioso e que muita gente acredita que é um vinho para celebração. Sem dúvida que é. Mas tente trazer esse vinho para sua mesa mais vezes durante o ano. Você vai ver que ele harmoniza muito bem com muita comida, muitos pratos, é gostoso de beber, deixa a gente alegre depois de beber um bom espumante, ou um espumante. E, para mim, a prática é fazer com que determinados vinhos que são consumidos em épocas especiais, a prática, para mim, é trazer esses vinhos para a minha mesa. Eu sempre falo que eu tomo uma garrafa de vinho por dia, eu e a minha mulher, que é aquela quantidade que a Organização Mundial da Saúde orienta, 2 taças de vinho por dia. Então, estou cumprindo a regra, faço isso direitinho. Mas é verdade, raramente eu bebo mais do que 2 taças de vinho por dia. Às vezes, para comemorar alguma coisa durante o dia, num almoço gostoso, e mais para o final do dia, à noite, a gente abre outra garrafa. Mas raramente acontece isso. Eu prezo muito a minha saúde. E hoje, como eu disse, nós vamos falar do espumante. Eu tenho aqui as 2 taças que eu mais utilizo. Eu tenho uma garrafa de um espumante nacional, aberta, e um material de apoio, que é uma rolha que eu preparei para poder entrar aqui com tranquilidade, a gaiola, esse tapa espumante, vocês vão ver como funciona, um saca-rolha, que eu vou dar uma dica para vocês de como abrir um espumante, um saca-rolha de espiral aqui. E isso aqui eu trago como um luxo meu. Eu ganhei de um amigo isso aqui. Né? Esse aqui é um abridor de espumantes. E vou mostrar para vocês como funciona. E, por fim, eu estou com o meu tablet aqui para me ajudar. É uma colinha que eu faço, porque, para vocês terem ideia, o espumante que eu vou descrever hoje passa por 10 fases num processo produtivo. E de que espumante eu vou falar hoje? Eu vou pegar emprestado o espumante mais famoso do mundo, que é o champanhe. Bem, champanhe é um vinho feito na França, na região demarcada de Champagne. Então, todo vinho feito lá, nessa região demarcada, com as 3 uvas, Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay, recebem o nome de champanhe. Fora dali, por exemplo, na França, recebe o nome de Crémant ou Moussot. Na Itália, nós temos 2 grandes espumantes. O Franciacorta, que produz um espumante semelhante ao processo que elabora o champanhe. E numa outra região, o Prosecco, que é muito conhecido nosso, que a região denominada, ou de denominação de origem controlada, o Prosecco, produz um vinho
no método como este vinho aqui foi produzido. Mas a gente vai chegar lá. Aí temos os sparkling wine, nas terras onde se fala inglês, então, os Estados Unidos, da África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia. Sparkling wine, um vinho com sparklings. Aqui no Brasil, a gente chama de espumante. E eu lembro de eu tenho 61 anos de idade, e eu me lembro de tomar nas festinhas de aniversário o Guaraná Antártica Champanhe, o Guaraná Champanhe Antártica. E, na época, meu pai comprava o champanhe Peterlongo, champanhe Jorge Aubert. Naquela época, era possível colocar o nome nesse espumante de champanhe. Eu falo isso pelo Brasil, eu não sei como era nas outras partes do mundo, mas no Brasil se colocava champanhe Jorge Aubert. E aí, depois de um tempo, os franceses falaram, olha, champanhe é só nosso. E fizeram uma briga na justiça, briga no bom sentido, e reclamaram o nome champanhe só para eles. Bom, tem um personagem que a gente está vendo com muita frequência hoje na televisão, que é o Vladimir Putin. Né? O ano passado, o Vladimir Putin, da Rússia, quis trazer o nome champanhe para ele, para a Rússia, dizendo que champanhe é um vinho espumante feito pelos russos e não pelos franceses. Bom, ele não ganhou. Ainda bem. Então, vamos ao que eu chamo de o rei dos vinhos e o vinho dos reis, que é o champanhe, o espumante. E por que eu vou pegar emprestado o champanhe? Porque o champanhe passa por um processo que inspira todos os outros grandes espumantes do mundo. No Brasil, nós temos espumantes maravilhosos, feito no mesmo processo que na região de Champagne. Então, que processo é esse? Antes disso, eu quero lembrar, nós temos 6 tipos de vinho. Tinto, branco e rosé. São os vinhos tranquilos. Depois, os espumantes, os fortificados e, por fim, os doces. Nós vamos falar hoje dos espumantes. Espumantes, como eu disse, lá na França, ele pode ser chamado de champanhe, se foi feito na região de Champagne, e Réman ou Mousson, feito fora da região de Champagne. Então, vamos na região de Champagne, que é uma região que fica entre Paris e o sul da Alemanha. É uma região que sofreu muito em vários momentos. Antes da Primeira Guerra, passou por dificuldades. Na Segunda Guerra, os alemães passaram da Alemanha pela região de Champagne para chegar em Paris. Na Segunda Guerra, a mesma coisa. É uma região que luta bravamente para continuar produzindo os espumantes, os champanhes. E quem criou o champanhe tem um pouco de romance, um pouco de lenda, mas a história conta que o champanhe foi criado por um frade, um frei, um monge chamado Dom Pérignon. Hoje em dia, Dom Pérignon é marca de um grande champanhe. É uma delícia poder tomar Dom Pérignon, é muito gostoso. Mas como surgiu o champanhe? Deixa eu ver minha cola aqui para ver se está tudo em ordem. Beleza. Dom Pérignon, que pertencia a uma entidade religiosa, e é bom falar da igreja porque desde o final do Império Romano, durante a Idade Média, a Idade das Trevas, até o Renascimento, quem fez com que o vinho fosse preservado, fosse desenvolvido, fosse experimentado, foi a Igreja Católica, com seus mosteiros. Então, imagine, na região de Champagne, um monge, que é o Dom Pérignon, num determinado mosteiro, fazendo todas as orações,
mas também cultivando uvas ao redor. As terras da igreja sempre eram extensas, eles plantavam de tudo, principalmente vinhas, para produzir o vinho, para a celebração da missa. Mas não é só para isso, porque eles preservaram e escreviam tudo. Então, se eles testavam um novo processo, eles escreviam. Se acontecia uma nova descoberta de uma uva, eles escreviam. Então, eles foram aprimorando. Então, por volta de 1670, 1660, que foi quando Dom Perignon viveu, ele, numa determinada safra, ele fez o vinho branco, colocou dentro da garrafa, tampou do jeito que era possível fechar na época aquelas garrafas, e, sem o conhecimento dele, a primavera, logo depois do processo de engarrafamento, a primavera foi um pouco mais quente. E esse calorzinho a mais fez com que algumas leveduras, um pouquinho de açúcar que sobraram no vinho, passaram a fermentar, uma segunda fermentação. E quando faz a segunda fermentação, ou quando se procede à fermentação, é a transformação do açúcar da uva em álcool, com liberação de gás carbônico para a atmosfera, e o aquecimento do mosto. Então, isso é o vinho. E estava acontecendo de novo esse procedimento, esse processo na garrafa. E muitas garrafas, como não eram resistentes na época, elas explodiam, estouravam. E ele ficou indignado. Mas por que está acontecendo isso? Né? O que houve? O que eu fiz de errado? Imagino, não sei se ele falou isso. E ele foi investigar. E ele percebeu que realmente tinha uma segunda fermentação e concluiu que ficou um pouquinho de açúcar, um pouquinho de levedura, que conseguiu fazer a segunda fermentação. Bom, naquela época, os ingleses estavam desenvolvendo garrafas de vidro mais resistentes. E vários benefícios essas garrafas mais resistentes iriam trazer para o mundo do vinho. A principal era engarrafar o vinho, e transportar e enviar de uma região para outra com muito mais facilidade. Porque até aquele momento existiam algumas garrafas, mas não eram resistentes. E a maior parte dos vinhos que eram comercializados em barricas de carvalho, pesadas, difícil de mover para lá e para cá. Então, as garrafas estavam chegando numa ótima hora. Outra coisa que aconteceu também com as garrafas mais resistentes que os ingleses fizeram foi a possibilidade de deixar um vinho francês mais tempo na garrafa, e eles perceberam, os produtores perceberam que os vinhos envelheciam, evoluindo de forma magnífica nas garrafas. E ainda houve o casamento perfeito da tampa de rolha de cortiça com a garrafa. Não tem vedação melhor até hoje. Tem a screw cap, tem a rolha sintética, mas a rolha de cortiça ainda é a melhor. Ela se adapta perfeitamente aqui dentro. Se o vidro tiver alguma irregularidade, e que naquela época tinha, ela se adaptava, ela se moldava, se ajustava e fazia com que o vinho não saísse dentro da garrafa. Bom, aí Dom Perignon falou, eu vou pegar essas garrafas. Já que elas estão estourando, eu vou tentar fazer com que elas não estourem. As garrafas não explodam, né? E ele fez isso. Passou uma primavera, nenhuma garrafa estourou, ele foi abrir as garrafas, e quando ele abriu, ele viu que tinha uma pressão dentro, que fez o barulhinho. Abriu. Diferente. Bem diferente. Foi colocando na taça. Tudo isso sou eu que estou falando, não sei se foi dessa maneira. Eu estou ilustrando e contando a minha versão. Pôs numa taça e tomou. Quando ele tomou, ele sentiu uma borbulha, uma agulhada na boca, umas coisinhas gostosas, e aí ele proferiu uma frase famosa, que é:
estou bebendo estrelas. Bom, se ele estava bebendo estrelas ou não, eu não sei te dizer, mas que ele estava provando uma coisa maravilhosa. Que na época não chamava champanhe. Veio chamar champanhe um tempo depois. Então, foi assim que foi criado o champanhe. E ali também nasceu o método que eu vou abordar hoje. Porque existem 3 principais métodos de produzir espumante. Existem vários, mas os principais são o método clássico ou tradicional, que na região de Champagne pode ser chamado de champenoise. O método Charmat, que eu vou explicar também como é feito, e o Asti, que produz os espumantes da região do Piemonte. E aqui no Brasil nós somos grandes produtores de espumante com esse método Asti. Mas voltemos ao nosso método clássico e tradicional. E esse método clássico e tradicional, eu disse, são mais ou menos 10 fases. E vou usar essa garrafa para descrever cada uma dessas fases. Então vamos lá, deixa eu dar uma olhada, está tudo em ordem por aqui. A primeira coisa que acontece com o vinho, esse espumante, é a colheita da uva. Em Champagne, e como em grandes partes do mundo, e bons produtores de espumante, colhem as uvas à mão. E são 3 uvas em Champagne. Pinot Noir, Pinot Meunier, que são 2 tintas, e uma chamada Chardonnay, que é branca. Essas uvas são colhidas, levadas para a adega. Na adega, eles separam as uvas das folhas, dos caules. Essas uvas vão para a desengaçadeira, tirar o cabinho, o caule, que junta todos os bagos num cacho. Isso não pode ir para a cuba de fermentação, esses caules, esses galinhos verdes, chamados de engaço. Passa por uma máquina chamada desengaçadeira, e as uvas, todas elas, vamos pensar que nós estamos fazendo um espumante com a uva Pinot Noir. Mas eu quero um espumante branco, e não rosé. Então, essa uva vai para uma prensa pneumática, onde a prensa esmaga delicadamente todas as uvas, separando as partes sólidas da parte líquida. Então, na prensa pneumática ficam as cascas, os bagos e as sementes. E o que sai é um sumo branquinho, que foi uma uva tinta, que vai ser vinificada em branco, que significa não colocar as cascas da uva Pinot Noir na cuba de fermentação, porque aí eu produziria um vinho tinto. Então, a prensa pneumática separa as cascas do líquido, que vai para a cuba de fermentação e se torna um mosto. Ali, naquela hora que vai para a cuba de fermentação, o enólogo coloca a levedura, coloca o fermento, que vai, durante aproximadamente 21 dias, numa temperatura gostosa, liberando gás carbônico para a atmosfera. Após 21 dias, mais ou menos, o mosto, que tinha muito açúcar, vai ter muito álcool. Ou melhor, por volta de 12%, 13% de álcool. Esse vinho tem uma acidez pronunciada, por vários motivos. Um dos motivos que eu posso mencionar é que o solo da região de Champagne é calcário. E isso produz uma certa acidez nas uvas. E é muito bom para o vinho espumante ter essa acidez. Então, esse vinho que eu acabei de produzir chama-se vinho base. Esse vinho base ainda passa por uma outra fermentação chamada malolática, antes de continuar no processo produtivo. A malolática é uma fermentação que a maioria, ou quase 100% dos vinhos tintos passa, que é transformar o ácido málico. Lembra? Málico, mal. Mal não é de comportamento. Ele traz uma sensação desagradável na boca.
Então, é a transformação do ácido málico em ácido lático. Pense no ácido lático como comer um iogurte de morango. Por exemplo, é uma textura gostosa, fica aveludado e assim por diante. E esse vinho, que acabou de ser produzido, que é o vinho base, passa pela malolática para ele quebrar um pouco essa acidez, porque o espumante vai ter uma outra maneira de promover a acidez para a gente. Feito o vinho base, o enólogo vai fazer o corte desses vinhos básicos, desses vinhos. Então, ele pega uma porção de vinhos de outras safras que foram produzidos e estão armazenados. Ele pega, às vezes chega a 100, 120, 150, diferentes vinhos para ele fazer o corte e chegar no vinho que vai continuar no processo produtivo. Então, por isso, se você compra um Moët Chandon hoje e toma, no ano que vem você toma outro Moët Chandon, vamos pensar com a mesma idade, todos são muito parecidos, se não iguais. Isso é muito importante que aconteça, porque essa é uma das características do espumante, ele sempre preserva as características do ano anterior e assim por diante, diferente dos tintos, brancos e dos rosés, que um tinto pode ter uma safra muito boa em 2009, mas em 2013 a safra já não foi muito boa. O mesmo vinho vai ter características diferentes. Temos o vinho base pronto. O enólogo fez o corte, agora ele vai fazer o quê? Ele vai colocar numa garrafa bem resistente, que é a garrafa de champanhe. Ela tem esse fundo bem resistente e as paredes são bem sólidas. Então, ele coloca o vinho base aqui dentro, que é um vinho branco, e coloca uma coisa chamada licor de tiragem, que é uma receita secreta do enólogo, ele não conta para ninguém, que é um xarope muito doce, ele coloca aqui dentro, junto com o vinho, e coloca leveduras. Essas leveduras que vão fermentar pela segunda vez aqui na garrafa são um pouquinho diferentes da levedura que fez o vinho base. São leveduras especiais. Então, ele coloca o vinho, o licor de tiragem, com muito açúcar e leveduras. E tampa a garrafa com uma tampinha de cerveja. Parece uma tampinha de cerveja, a gente chama tampa de coroa. E tem esse acessório de plástico que eu vou explicar para que serve esse acessório de plástico. Bom, ele vai colocar aqui e vai levar a garrafa para as caves, onde tem uma temperatura controlada, 14 graus, 12 graus. Vai colocar o espumante nessa posição. E vai deixar, no mínimo, 90 dias. Porque em 90 dias acontecerão duas coisas muito importantes. A primeira, que é a segunda fermentação na garrafa. O vinho passa por uma outra fermentação. A fermentação alcoólica, ou a fermentação tumultuosa, é aquela fermentação onde o açúcar é consumido pelas leveduras que transformam em álcool, libera o gás carbônico para a atmosfera e também produz calor nas cubas de fermentação. Mas como as cubas têm cintas de água gelada passando por fora, a temperatura do vinho se mantém baixa, ideal para as leveduras funcionarem. Aqui, as leveduras vão produzir, principalmente, gás carbônico. Só que o gás carbônico vai ficar incorporado no líquido, vai ficar preso aqui dentro. Olha só. Está preso, ele não vai para a atmosfera. E ele também não vai aquecer. As leveduras produzem, comem todo o açúcar do licor de tiragem, produzem gás carbônico e também produzem novos aromas, complexidade, untuosidade no vinho. Então fica uma coisa muito especial. Depois desses 90 dias, alguns enólogos e as principais casas de champanhe deixam as garrafas
por um intervalo de tempo de 15 meses, 18, 24, 36. Aqui no Brasil tem um espumante que fica com as leveduras mortas por mais 60 meses. Por que isso? Porque essas leveduras vão, mesmo elas mortas, elas sofrem um processo que é um rompimento, chamado de autólise, e que vão soltar para o meio aqui de dentro dessa garrafa onde tem o vinho, complexidade aromática, aromas deliciosos, vão enriquecer os sabores do vinho, vão dar uma untuosidade. Então, em champanhe, a média de 15 a 18 meses, quando o enólogo deixa a garrafa em contato com as borras. Bom, passou esse processo, essas garrafas, desse jeito, são levadas por corredores imensos, onde tem um cavalete específico. Na verdade, não é assim, é assim. O cavalete é assim, chamado de pupitre. E as garrafas serão colocadas todas de maneira que o gargalo fique para dentro e essa parte para fora. Por que eu estou falando isso? Porque as borras formam aqui embaixo um depósito que parece uma areiazinha muito fina. E qualquer movimento que se faça na garrafa, essa poeirinha sobe e turva o líquido. Então, o produtor quer colocar na taça um espumante limpo, dourado, com muita borbulha, que é chamada de perlage, e não turvar o líquido. Mas como que ele vai tirar isso daqui de dentro? Então, ele coloca isso no pupitre e começa o processo de remoagem. Remoagem é um termo usado para descrever uma atividade que o profissional, chamado remoer, passa numa certa frequência durante 2 meses aproximadamente, fazendo o seguinte movimento. Então, a garrafa dentro está desse jeito. O remoer passa, ele vira de uma maneira um pouco mais agressiva, que é para mexer com aquela borra que está aqui dentro, inclina. Aí ela deposita novamente um pouquinho mais para baixo. No dia seguinte, ele passa e faz o mesmo movimento e inclina um pouco mais. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, até as garrafas ficarem de cabeça para baixo. Onde toda a borra que estava depositada aqui, são as leveduras mortas, elas vêm para o gargalo. Elas vão ficar aqui. E elas vão ficar depositadas aonde? Nessa partezinha aqui que eu mostrei, de plástico. As borras ficam aqui. Então, ela está tampada, de cabeça para baixo. As borras estão até aqui aproximadamente, sendo coletadas por aquela parte de plástico. E aí, está na hora de passar esse espumante, que já tem as borras aqui, numa máquina que vai fazer o degorgement ou a degola. Mas, para isso, o espumante passa numa máquina onde tem uma solução salina de mais ou menos 25, 26 graus negativos. O sal não deixa a água congelar, mas congela essa parte onde estão as borras. E um pouquinho de vinho só passa, e logo que congela esse pedaço, a garrafa vira de cabeça para cima, a poeirinha, as borras, as leveduras não vão descer porque elas estão congeladas, a garrafa continua no processo produtivo e vem uma máquina que dá um peteleco aqui nessa tampinha, expulsa essa tampinha longe e a pressão que está aqui dentro, que é de 6 atmosferas, é como se eu mergulhasse a 55, 60 metros de profundidade no mar. Então, é uma pressão muito grande. Expele aquela parte congelada.
das borras. E o espumante continua andando na linha de produção. Vai andando, vai andando. Chega num determinado momento que ele vai receber um pouquinho mais de vinho branco. Que vinho branco é esse? O vinho base que foi cortado lá atrás, alguns meses ou talvez anos. Aí o enólogo, na máquina, coloca um pouquinho de vinho para completar o volume total da garrafa. E junto com esse vinho, ele coloca o licor de expedição, que também é uma receita secretíssima do enólogo. Isso também, esse licor, também é muito doce. E é aqui, nesse momento, que o enólogo diz se ele quer que esse espumante seja Brut ou demi-sec. Brut ou demi-sec são os dois estilos, ou dois tipos de espumante com relação à quantidade de açúcar mais comum no mercado brasileiro. Esse, por exemplo, é um Brut. Então, ele recebeu uma quantidade de licor de expedição que vai fazer com que aqui dentro tenha aproximadamente 10 a 12 gramas de açúcar por litro. Vamos voltar um pouquinho. Um vinho seco, depois de produzido, bom, o vinho básico que eu produzi lá atrás, antes do processo da fermentação na garrafa, ele tem aproximadamente 1,7 gramas de açúcar por litro. Ele é seco. E esse açúcar que tem nesse vinho é da própria uva, chamado de açúcar residual, que as leveduras não conseguiram comer durante o processo de fermentação alcoólica. E é assim mesmo que acontece. Todos os vinhos têm um residual de açúcar pequeno. Aqui eu vou colocar o licor de expedição e vou fazer com que esse vinho, se ele for Brut, ele tenha 12%, vamos arredondar, 12 gramas de açúcar por litro. Aqui nós temos 750 ml, mas a concentração de açúcar é essa. Isso é um espumante Brut. Ele é seco, mas não tão seco. O outro espumante muito famoso, ou muito popular no Brasil, é o demi-sec. O demi-sec recebe um pouco mais desse licor de expedição, fazendo com que na garrafa tenha aproximadamente 30 gramas de açúcar por litro. Então, já é um vinho mais adocicado. Mas os dois são deliciosos. Eu prefiro sempre o Brut. Raramente eu compro o demi-sec. O demi-sec é bom para uma entrada, para você comer com bolinha de queijo, coisinhas fritas, e vai limpando a boca e você vai para a sua refeição. Vai muito bem, vai muito bem. Bom, feito isso, eu coloquei o licor de expedição, é o meu vinho Brut. O que ele precisa receber? Ele precisa receber a rolha, a gaiola e uma cápsula, que aqui só tem uma parte, porque eu já tirei a parte de cima. Aqui, vai para a caixa para o supermercado, para nossa, é o lugar dele, ele tem que estar aqui. Deixa eu falar uma outra coisa que pode acontecer nesse finalzinho. Existem dois tipos de espumante, branco e rosé. O branco é feito com uvas vinificadas em branco. Sejam elas tintas, sejam elas brancas. Mas se eu quiser um espumante rosé, eu vou produzir um vinho base, um Pinot Noir ou Pinot Meunier, ou as duas, com a casca, produzindo um vinho tinto, que passa pela malolática e é reservado. No final, quando o vinho já tirou a tampinha, vai receber um pouco mais de vinho para completar o volume e um licor de expedição para dar o grau de doçura no espumante, ao invés de colocar o vinho branco, coloca-se um pouco de vinho tinto, fazendo com que ele se transforme em rosé.
Ok? Olha que processo interessante. Nós falamos de aproximadamente 10 fases. A elaboração do vinho base, corte, o engarrafamento do vinho base junto com o licor de tiragem, a segunda fermentação na garrafa, a autólise, sulique, aquela época, aquele momento ou aquele tempo que a garrafa, depois de ter passado pela fermentação, dentro dela, aprisionando o gás carbônico produzido, ela vai ficar um tempo para que essas leveduras forneçam aromas e sabores complexos para a bebida. Faz o degorgement, que é tirar essa tampinha, o licor de expedição, cápsula não, rolha, gaiola, cápsula, mercado. Bem, nenhuma aula de vinho é boa se não tiver vinho, né? Então, como eu tomo o meu espumante normalmente? Eu coloco o espumante na geladeira e antes de servir, eu ponho ele um pouquinho no congelador, uns 20 minutos. Assim que eu tiro do congelador, eu coloco num balde cheio de gelo, com água gelada. Então, ele fica numa temperatura de 6, 7 graus centígrados para se tomar. Aquele gelado. E eu vou fazer o serviço do espumante. Eu quero destacar uma coisa. Esse aqui é um espumante Salton, feito com 2 uvas brancas, que é a Chardonnay e a Trebbiano. Isso mesmo. E esse aqui é um espumante feito num método diferente do que eu acabei de explicar. Porque eu quis trazer o processo mais complexo. Como que esse espumante é feito? Quando eu tenho vinho base, o enólogo da Salton, ao invés de colocar na garrafa, ele coloca numa autoclave, que é um tanque imenso, onde entra o vinho, onde ele coloca o vinho e coloca as leveduras e fecha. E esse tanque é muito resistente, porque ele vai aguentar uma pressão de 6 atmosferas lá dentro, até 6 atmosferas. Todo aquele processo de fermentar na garrafa, de produzir o gás carbônico, de ter a autólise das leveduras e assim por diante, acontece numa autoclave, em grande quantidade. Feito isso, o enólogo separa a parte sólida, que sempre tem, da parte líquida, em um ambiente que a pressão não deixe de existir. O vinho continua com gás carbônico. E vem para a garrafa, passa pelo processo de colocar o licor de expedição, um pouco mais de vinho, fechar e vai para o mercado. Esse é chamado método Charmat. E o que eu descrevi anteriormente, o método tradicional ou clássico. Lembrando, lá na França pode ser chamado de champenoise. Bem, os dois são muito gostosos. É lógico que um espumante no método tradicional, que tem todas essas fases, ele vai custar um pouco mais caro. E ele também vai ser um espumante de melhor qualidade. Eu quero dizer, ele vai ter mais borbulhas, ele vai ter mais aromas, ele vai ter mais sabores, ele tem uma cor dourada. Esse aqui, nós vamos ver quando eu abrir, ele é delicioso também. E feito em grande quantidade, para baratear. Para quê? Para a gente poder comprar. Então, todo mundo trabalha junto. Né? O produtor produz um vinho delicioso, que pode ser espumante, como esse, que pode ser acessível vir para a casa da gente. E tomar um espumante desse método tradicional seria ideal. Meu pai falava, se um dia eu for rico, eu vou tomar um champanhe por dia. Pelo menos um champanhe por dia. Mas ele não chegou a ficar rico nessa condição. Mas
tomava muitos espumantes. E foi ele que me ensinou que espumante ou vinho tem que fazer parte da nossa refeição, fazer parte da nossa vida. Hoje, sábado, eu estou fazendo esse serviço aqui e ele vai ficar no nosso jantar. Muito simples e fácil. Está aqui. Então, a minha proposta, esse vinho, maratona vinho na prática, é transferir para você meu conhecimento e como eu ponho em prática o que eu sei para beber bons vinhos. Então, vamos à abertura aqui. Os produtores estão cada vez mais sofisticados. Eles colocaram, já há um tempo, uma abinha que dá para você tirar a cápsula de maneira bem certinha, porque tem um pontilhado aqui embaixo que deixa você tirar, ou que proporciona você tirar de maneira certinha. E eu, que sou todo quadradinho, certinho, eu adoro essas coisas. Aí, eu vou tirar esse arame, porque a rolha, se não tiver essa gaiola, ela vai embora mesmo. E uma coisa bacana é o seguinte, você vai fazer uma celebração, espalha, mas no seu dia a dia, na sua refeição, não faça isso. Porque teve tanto trabalho para colocar as bolhas aqui dentro, e se eu fizer isso, eu vou perder as bolhas. E o gostoso do espumante são as bolhas também, perlagem. E é aí que, nesse vinho que passou pela malolática, ganha acidez. Ganha um percentual a mais de acidez. Que ele vai, a acidez vai limpar a sua boca, vai deixar a sua boca com um frescor delicioso para comer mais. Aí você bebe mais, aí você come mais. É para isso que serve a acidez. E o espumante é mestre nisso. Então, eu seguro bem aqui, para não deixar ela sair. Eu tenho sempre um pano branco do meu lado, um pano do meu lado, não vou segurar dessa vez, mas eu vou, ao invés de tirar, e eu não tirei a gaiola está aqui, porque ela vai me dar um grip. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir. Então, ao invés de virar aqui em cima, eu vou virar aqui embaixo, que a área é muito maior. E vou tomando muito cuidado, ela já está saindo na minha mão. Eu não quero que ela... Abrir. Pronto. E agora você vê. Essa é uma garrafa perigosa para se servir assim. Porque ela está molhada. Pode escorregar. Então, eu sempre opto em servir deste jeito. Se eu colocar logo de cara um monte, uma quantidade grande, faz uma espuma muito grande. E às vezes acaba derramando. Não pode perder vinho, né? Por que acontece isso? Porque a taça está quente, numa temperatura diferente da garrafa, ou do vinho que está na garrafa. Então, eu coloco um pouquinho, deixo a taça chegar na temperatura certa e sirvo o restante sem fazer tanta espuma. Que barulhinho delicioso. É aí que a audição entra no processo. Além de bater a taça, esse barulhinho do espumante sendo servido, do vinho sendo servido. Aqui, ó, olha só. Que bonito. E que gostoso, né, que vai estar. Bom, eu vou demorar um pouquinho para tomar esse espumante. Então, eu uso esse tapa-espumante aqui. Porque, ao contrário do vinho tranquilo, eu tenho que tirar o ar do vinho tranquilo para que ele seja preservado. E aqui eu tenho que deixar o ar aqui dentro, ou melhor, o gás carbônico não pode sair, vai ficar
Quem já pôs uma cerveja no congelador, tirou, pôs de novo, tirou, a hora que abre a cerveja, diz que ela está choca. Xoxa. Acontece com isso aqui também. Acontece com o vinho também. E volta para onde? O balde de gelo. Tem duas coisas ainda que eu quero mostrar para vocês. Então, essa rolha eu produzi para que ela seja colocada e tirada várias vezes. Olha para que serve isso. Vou colocar aqui e, aos poucos, ir tirando. É o meu luxo. É uma lembrança muito gostosa que eu tenho, que um amigo me deu. A outra é usar o saca-rolha de espiral para poder abrir. Mas antes disso, judiação deixar aqui, né? O espumante você não precisa agitar a taça. Os aromas são produzidos com as bolhas, com a perlagem. Olha, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas nessa taça, a perlagem é abundante. É uma técnica dessa taça. Delícia! Quer ver uma coisa bacana? Pega uma pipoca, assiste um filme e toma um espumante. É muito gostoso. Ah, custa caro. Caro para mim é um Perrion, que custa R$ 1.600. Mas os vinhos nacionais, os espumantes nacionais, são cada vez um preço mais acessível. E depois da pandemia, supermercados começaram a fazer promoção atrás de promoção. No conhecimento que eu estou passando para você, você vai ficar atento, vou comprar aquele vinho que o Sérgio me indicou. Mas vamos finalizar a nossa aula fazendo isso aqui. Eu não vou usar essa maneira. Eu vou usar aqui do lado. Então, ela está muito gelada e a rolha não sai de... Já passei. Eu não vou botar no fogo para soltar um pouquinho, como a gente faz com vidro de palmito. Eu não posso fazer, eu não estou conseguindo tirar. Então, eu não estou conseguindo virar porque aqui está molhado, a rolha está escorregadia e não sai, está gelado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o saca-rolha bem aqui no meio, ó. Com todo cuidado, eu não vou estragar a rolha. Ó. Aí eu fecho. E eu tenho aqui uma alavanca muito boa. E viro. Ah, agora está saindo. Essa está gelada. Não devia estar tão gelada assim. O mante não pode ficar tão gelado. Aí eu vou bem devagar. Soltei. Está aqui. Isso é uma dica legal para vocês. Longa aula, né? Quase 1 hora. A gente vai se ver numa próxima aula. Vai ser de vinhos fortificados. Espero que você tenha gostado, que tenha agregado valor para você. E eu vou ficar muito feliz em saber que você passou a tomar espumante na sua casa, colocando o vinho em prática. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.